Olá, caros estudantes. Nessa videoaula, nós vamos tentar falar um pouco sobre a distinção do ser humano, né, aí entre dois mundos, o mundo animal e o mundo humano. Nesse sentido, a gente parte da ideia da cultura como o cosmo humano, entendendo que a cultura é o elemento que vai dar embasamento para que o ser humano se desenvolva como ser humano, né? Então, a, o ser humano entre dois mundos, o que, que a gente pode dizer? O que é o ser humano? Essa é uma discussão que a gente já vem fazendo, né, desde o início da nossa disciplina. Assim, podemos sintetizar a reflexão de um grande pensador, cientista e filósofo francês, o Blaise Pascal. Bom, é a partir dessa questão, da fórmula, para formular outras mais, como, por exemplo, qual o lugar do homem no universo? Quer dizer, partindo da ideia de que é o ser humano, a gente tem outras reflexões que podem ser feitas, como, por exemplo, qual o lugar do homem no universo? E o que é o universo para o ser humano? Ou seja, antes de falar, né, assim, do ponto de vista filosófico do que é o homem, é importante a gente caminhar um pouco sobre essas reflexões que é possível fazer. Os animais e o ser humano. Começamos, então, nessa busca comparando o corpo humano ao de outros animais. Veremos que nosso corpo não é tão capacitado quanto o dos outros animais para enfrentar as situações e as séries de dificuldades que o ser humano e os animais enfrentam no dia a dia. Eu gosto muito da ilustração de um arqueólogo australiano que se chama Gordon Schilder, né? De 1892 a 1957. Ele vai dizer que o homem não tem, por exemplo, um couro peludo, como o de um urso, para manter o calor corporal em um ambiente frio. Aí ele vai dizer também que o corpo humano também não é excepcionalmente bem adaptado, como o de outros animais, para a questão da fuga, da defesa própria ou da caça. Não tem no corpo humano a capacidade de correr como uma lebre ou uma avestruz. Não tem coração, a coloração protetora do tigre ou a armadura defensiva da tartaruga ou da lagosta. Não tem asas para voar e dar-lhes a vantagem de espionar e localizar sua caça. Enfim, falta-lhes o bico, as garras, a acuidade do gavião. Enfim, se a gente vai comparando já o ser humano com outros animais, a gente percebe nitidamente que a sua estrutura biológica não tem as mesmas potencialidades que vários animais. No entanto, o Gordon Schilder vai concluir que o ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambiente do que qualquer outra criatura. Afinal de contas, a sobrevivência não está ligada à questão de ser mais forte ou mais fraco. Ela está ligada à capacidade de se adaptar. E o ser humano, mesmo não tendo toda essa capacidade de proteção, de caça, aí que a gente viu nos outros animais, ele tem a capacidade de se ajustar no ambiente, né? Multiplica-se infinitamente mais depressa do que qualquer outro mamífero, né? E tem aí derrotar o urso polar, a lebre, o gavião e o tigre em seus recursos especiais. Quer dizer, o ser humano tem a capacidade de se adaptar, de se multiplicar infinitamente, né? E que é maior do que qualquer outro mamífero. Bom, pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas, casas, o homem pode viver e viver e vive e viceja desde os polos da Terra até o Equador. Quer dizer, o ser humano tem essa condição de se
ajustar, né, aos espaços. Nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Um avião e foguete pode subir mais alto que a águia. E com os telescópios, ele pode ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Quer dizer, mesmo não tendo todo esse potencial físico, biológico, o ser humano tem a capacidade de construir coisas, de construir condições e se tornar mais poderoso do que os outros animais. Mas o fogo, roupa, casa, trens, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são parte do corpo humano. Não. Eles não são herdados no sentido biológico. Então, o conhecimento necessário para a sua produção e o uso é parte do nosso legado social. Quer dizer, essas competências todas, elas não estão inseridas no nosso corpo. Aí é preciso utilizar o conhecimento para produzir tudo isso, né? Então, resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitida, não pelo sangue, mas através da linguagem, da fala, né, da escrita. Então, essa capacidade de criar e recriar e se adaptar e sobreviver, né, é uma questão, não é uma questão biológica somente, é uma questão racional. E a racionalidade está ligada ao conhecimento, e o conhecimento é passado de geração em geração, né? Os outros animais não têm essa capacidade de ensinar os outros. Por exemplo, um cachorro, por mais domado que ele seja, ele não tem capacidade de ensinar isso para os seus filhos. É preciso que o domador ensine o cachorro pai e o cachorro filho. O cachorro pai não tem condições de ensinar o seu filho, porque ele não tem um elemento cultural que é a linguagem. Quem tem é o ser humano. Então, a compensação de que o homem tem pelos seus dotes corporais relativamente pobres é o cérebro grande, né, e complexo, dentro de um extenso e delicado sistema nervoso que lhe permite desenvolver sua própria cultura. Quer dizer, o ser humano se diferencia dos outros animais em relação aos seus dotes pobres, né? Se comparado com os outros animais, a gente é fraquinho, né? A gente não tem todos esses dotes que os outros animais têm. Porém, a gente tem um cérebro grande e complexo, né? E dentro dele um sistema delicado e um sistema nervoso que lhe permite, que nos permite desenvolver, nos desenvolvermos. Esse desenvolvimento a gente chama de cultura, né? Segundo Gordon Schiller. Bom, assim, diferentemente dos outros animais, os seres humanos não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza. Não, além de sermos biológicos, como os outros animais, nós também somos seres culturais, que modificam o estado da natureza, né? Isto é, o modo de ser, a condição natural das coisas, definida pela natureza. Então, a ação do homem sobre a natureza para construir suas condições de vida é a cultura. Então, a ação do homem na natureza muda a natureza, mas, ao mesmo tempo, muda ele próprio. Então, esse é o grande diferencial do ser humano para os outros animais. O ser humano tem a capacidade de planejar ações e agir sobre a natureza, modificando-a para construir condições de vida. E a forma como o indivíduo vive, isso é a cultura. Cultura é a ação do homem na natureza, né? Então, a gente não é só biologia, a gente não é só físico, a gente é cultural, né? Somos também culturais. Vamos entender melhor. Então, isso que acabamos de falar. Natureza e instinto. O comportamento de grande parte dos animais é basicamente determinado por reflexos e instintos vinculados à estrutura biológica que é hereditária.
isso já sabemos. Isso faz com que o comportamento de um inseto seja praticamente igual, né, ao do outro da mesma espécie. Então, todos os animais vão agir da mesma forma. Os animais da mesma espécie vão ter sempre o mesmo comportamento, né? A cobra existe para picar, né? A formiga existe para fazer. Então, cada animal, eles agem de forma muito parecida, muito semelhante. Então, desde sempre, a cobra picou. Então, ainda hoje a cobra pica. Mas o ser humano, nem sempre, ou geralmente, ele vai mudar o seu comportamento. Então, comprovamos isso observando, por exemplo, a atividade das abelhas nas colmeias ou das aranhas tecendo as teias. As aranhas sempre teceram ao mesmo tipo de teia, desde sempre, desde sempre. E o ser humano sempre fez o mesmo tipo de casa? Não. O ser humano sempre fez outro tipo de casa. As aranhas, as abelhas sempre fizeram a mesma estrutura da colmeia, desde sempre, todas elas. E o ser humano sempre fizeram o mesmo tipo de construção? Não, isso muda, porque o ser humano tem essa capacidade de criar e recriar. Existem animais que parecem mais livres do que outros, né, da dependência dos instintos ou reflexos automáticos. O que são instintos ou reflexos automáticos? Aquilo que é natural da gente, né, faz parte da natureza do ser humano. Nesse sentido, a gente é natural e é racional. É natural, animal, né, e é humano. Então, existem animais que parecem mais livres do que outros na dependência dos instintos ou reflexos automáticos, que apresentam alguns comportamentos mais flexíveis, mais imprevisíveis, mais maleáveis às circunstâncias ambientais. É o caso, por exemplo, de cães e gatos, nos quais distingue muitas vezes o que se pode chamar de personalidade. E dependendo do animal, como chimpanzé e gorila, é possível encontrar atos inteligentes e uma capacidade elementar de raciocínio. Então, gatos e cães que têm um pouco mais essa questão mais maleável, mais flexível para ser ensinado, né, e fugir um pouco dessa dependência dos instintos, ainda assim chega muito longe do ser humano. Os chimpanzés e os gorilas, por exemplo, que têm uma certa inteligência, né, mesmo que elementar, né, de raciocinar, ainda assim está muito distante do ser humano. Então, o que a gente percebe? Que o ser humano, né, se diferencia dos outros animais por conta da sua capacidade de pensar. Apesar de tudo isso, podemos dizer que existe um grande abismo, uma grande diferença entre o comportamento dos animais e dos seres humanos, né? Então, isso que a gente está falando, apesar de alguns animais serem propícios, estarem propícios a aprender alguma coisa, algum comportamento, mas ainda é muito instintal, é muito pelo instinto, é muito pela natureza. E eles não têm a capacidade de criar, recriar e ensinar para os demais. E essas capacidades são inerentes do ser humano. Por exemplo, o chimpanzé mais evoluído possui apenas rudimentos do que lhe permitiria desenvolver a linguagem simbólica e tudo o que dela resulta. Né? Então, quer dizer, o chimpanzé, por mais sabido que seja, ele não tem a capacidade de desenvolver uma linguagem. Por exemplo, aprender, elaborar o conteúdo aprendido e promover o novo, ou seja, a invenção. Não, não tem essa capacidade. Isso quer dizer que a vida de cada animal é, em grande medida, uma repetição do padrão básico vivido pela sua espécie desde sempre, isso que eu venho falando, né? É apenas uma repetição do que essa espécie de animal sempre vem fazendo. Já o ser humano,
tem individualmente e como espécie, individual e como espécie, né, a capacidade de romper com boa parte do seu passado, questionando, né, o presente e criando novidades para o futuro, certo? Então, o ser humano tem essa capacidade aí. Então, quando a gente fala ser humano entre dois mundos, é nesse sentido de perceber que a gente é natural, né, é animal, mas até certo ponto que há muitas diferenças. Bom, eu falei ali sobre linguagem simbólica, que é um sistema de símbolos, signos, né, por convenção, um acordo entre as pessoas, representações de alguma coisa do ponto de vista intelectual, né. Para a gente ir fechando aqui, é claro que existem fatores genéticos e socioeconômicos que limitam certas mudanças favoráveis ou que vão dificultar a realização de determinados desenvolvimentos. Além disso, há vários tipos de crenças, ideologias e condicionamento que vão impedir as pessoas, né, de sequer desejar uma transformação em si mesmo ou à sua volta. Quer dizer, a gente tem vontade de transformar. O ser humano é um sujeito de transformação, mas há certas limitações, né, materiais, religiosas, de ideologia, que vai impossibilitar isso. Mas isso não quer dizer que o ser humano não seja um sujeito cultural, né, dessa ação na natureza. Bom, por fim, todo ser humano representa também reflexos e instintos vinculados à estrutura biológica hereditária própria da espécie humana. Então, quando eu falo do ser humano entre dois mundos, que a gente é material, ou seja, animal, e ao mesmo tempo nós somos racionais, isso não quer dizer que ser racional a gente tem que esquecer toda a natureza que há em nós, não é? Porque nesse sentido a gente perderia parte da nossa essência, que é ser natural. Alguns comportamentos nossos, eles são, por natureza, instintal, eles são pelo instinto, né? O ser humano apresenta também reflexos de instinto vinculado à estrutura biológica, comer, dormir, descansar, reproduzir, necessidades fisiológicas e tal, são questões de instinto, são questões da natureza e elas precisam existir. O que queremos destacar, no entanto, é que o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza. Entenda essa frase aqui: o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza. A vida de cada indivíduo vai depende do parto de si mesmo, num processo permanente de nascer sem parar. Ou seja, o ser humano não nasce humano, a gente nasce. E é esse processo, né, de nascer todos os dias, de pensar, recriar e construir, que a gente vai se definindo como ser humano. Então, a gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano, né? O que determina, então, essa diferença entre o animal homem e todos os outros animais? Para fechar aqui, que a gente está dizendo, professor, mas qual é a grande diferença entre o ser humano, que é animal, e os outros animais? Né? Bom, o ser humano tem uma massa encefálica maior do que a dos outros animais, e um sistema nervoso extenso e complexo. Essa pode ser, segundo alguns estudiosos, né, a base biológica que vai nos permitir certos avanços, certos voos mais altos, como o desenvolvimento da linguagem, a socialização e, enfim, a criação cultural. Então, essa massa encefálica, o cérebro maior que nós temos do que os outros animais, é o grande diferencial biológico da nossa existência. Então, é a partir, né, dessa massa encefálica, ou seja, o cérebro, que nós vamos ter a capacidade, né, de pensar e de pensar mais, de pensar de forma sistematizada, de desenvolver uma linguagem, de nos socializarmos com as outras pessoas, ou seja, a capacidade de criar coisas. Criar coisas é um ato cultural. E tudo isso vai nos diferenciar dos outros animais, certo?
continuando, já falamos um pouco sobre o ser humano na perspectiva natural e na perspectiva cultural, né? Então, agora, é importante a gente entender um pouco dessa síntese, né? A síntese da natureza e da cultura. Bom, sobre isso, o que a gente tem como reflexão? Do ponto de vista biológico, essas características humanas de aprender e inventar, de perceber, de interpretar e comunicar o que percebeu, de transformar a si mesmo o que está em seu redor, parece estar intimamente ligado às características da mente humana, ou seja, do sistema nervoso central e especificamente do cérebro. Tudo isso levou a que o comportamento humano, né, proporcionou que o comportamento humano se diferenciasse dos outros animais. Então, é por conta do que a gente vai chamar de psiquismo que o ser humano vai se diferenciar dos outros animais. Ocorre no ser humano uma síntese, né? Uma síntese, isto é, uma integração das características hereditárias e das características que ele vai adquirindo culturalmente. Então, aí a gente tem a ideia de síntese da natureza e da cultura. Ou seja, alguns aspectos do nosso comportamento, da nossa formação, eles são herdados geneticamente, de forma hereditária. E outro, poderíamos dizer, os mais expressivos, eles se dão a partir da construção histórica, né, das relações que nós vamos estabelecendo na cultura. Por isso, como exclama interrogativamente um filósofo conhecido, que é o Blaise Pascal, ele vai dizer que o ser humano é contraditório, que é ambíguo, que é instável e dinâmico, que é um produto da natureza, mas também da cultura. Ao mesmo tempo, um transformador dela, né? Ou seja, ele é criatura e criador do mundo em que ele vive, vai dizer Blaise Pascal. É um ser capaz de, em muitos aspectos, dominar a natureza, mesmo fazendo parte dela, a gente não pode esquecer, né? Então, o que a gente tem como reflexão sobre essa síntese é dizer que o ser humano é parte natureza e é parte cultura, porque elementos da nossa formação é natural e elementos da nossa formação é cultural. E aí, isso se dá, né, ele vai trabalhar aí alguns conceitos, que são os conceitos de biosfera e antroposfera. Ele vai dizer que, mediante a cultura, o ser humano cria para si um mundo novo, diferente do cenário natural em que ele se encontra originalmente, né? Com outras palavras, dentro da biosfera, o que é a biosfera? É a parte do planeta que reúne condições para o desenvolvimento da vida. Bio, vida, e esfera, espaço, né? A vida dentro de um determinado espaço. Então, o ser humano, nessa relação dele como natural e animal, ele se insere, ou ele está inserido naturalmente dentro da biosfera e vai agindo sobre essa biosfera, que a gente vai entender, a princípio, como natureza, né, que é a parte do planeta que reúne condições para que o ser humano tenha vida, e aí os seres humanos vão construindo as suas condições de vida a partir dessa biosfera. E aí passa a ter um outro espaço, uma outra esfera, uma outra dinâmica de organização que a gente vai chamar de antroposfera. A antroposfera, a gente já sabe que antropos é o ser humano, então, se biosfera é um espaço, um território com possibilidades de vida, vida, esfera,
espaço, a antroposfera é esse espaço que sofreu mudanças pela ação do homem, né? Ou seja, tem ali a marca do ser humano. Antroposfera é a parte do mundo que resulta do ajustamento da natureza às necessidades do ser humano, tá? Então, essa antroposfera criada pelas diferentes culturas é a morada do ser humano no mundo que ele construiu para si. Ela constitui o cosmo humano, que é um espaço construído pelo conhecimento e realizações desenvolvidas e compartilhadas pelos diferentes grupos sociais. Ou seja, aí a gente tem uma síntese da natureza e da cultura, onde o ser humano, a partir da natureza, seus aspectos naturais, constrói condições de vida, transformando uma biosfera em antroposfera. E aí a gente tem um texto complementar, que eu deixo para vocês fazerem a leitura, ler o texto complementar, Os Seres Humanos e a Natureza, no livro de Gilberto Cotrim, nas páginas 15 e 16, que vai trazer mais informações sobre essa questão. Bom, ainda falando sobre isso, a gente tem aí os pontos de transições, né? O que vai fazer o ser humano sair dessa condição de animal para a condição de humano. Então, a gente diria que tem aí 2 pontos fundamentais. Podemos fazer agora a seguinte pergunta: onde acaba no ser humano a natureza e onde começa a cultura? É a grande questão, né? Até que ponto eu sou animal, ou seja, natural, até que ponto eu sou humano, racional? Bem, em que ponto, em que momento, com que fato ocorre essa transição ou essa síntese, natureza e cultura? O tema é polêmico. Alguns estudiosos vão afirmar que não há um limite rígido entre a natureza e a cultura, elas meio que se misturam. Enquanto para que outros, um provável indicador desse limite seria a construção de instrumentos de trabalho. Desde o momento que o ser humano criou um instrumento de trabalho, aí estava estabelecido a grande diferença entre o ser humano e o ser humano como racional e o ser humano como animal. Aqui vamos destacar algumas ideias mais expressivas sobre isso. Primeiro, a linguagem. Então, a linguagem, eu já disse a vocês, a linguagem e o trabalho são os elementos principais nessa distinção entre o ser humano natural e o ser humano cultural. A linguagem, porque alguns estudiosos entendem que o fator determinante dessa transição entre natureza e cultura é a linguagem, porque trata de uma corrente que entende o ser humano fundamentalmente como um ser linguístico. Faz muito sentido. Para ilustrar essa concepção, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss fez o seguinte exercício de imaginação. Suponhamos que num planeta desconhecido encontremos seres vivos que fabricam utensílios. Isso não nos dará a certeza de que eles se incluem na ordem humana, né? Imaginamos agora, esbarramos com seres vivos que possuem uma linguagem que, por mais diferente que seja da nossa, possa ser traduzida para a nossa linguagem. Seres, portanto, com os quais poderíamos nos comunicar. Estaríamos, então, na ordem da cultura e não mais da natureza, né? Então, o diferencial aí é a linguagem, que possibilita que os seres humanos se comuniquem e transmita os seus conhecimentos, as suas informações, os seus valores, os seus saberes para outros a partir da linguagem. Assim, o filósofo Lévi-Strauss vai dizer que o que teria de distanciado definitivamente o ser humano da ordem dos animais, ou seja, a linguagem vai distanciar o ser humano no aspecto racional, humano, né, do aspecto natural, animalesco.
De fato, a linguagem constitui uma das dimensões mais importantes da cultura, pois é ela que permite o intercâmbio das experiências e as aquisições da cultura, né? Então, aí fica claro essa distinção a partir da linguagem. Para aprofundar nessa questão, também no livro do Gilberto Cotlin, tem o texto O Impacto das Invenções Ligadas à Linguagem através da História, né? Então, na página 17. Então, vocês podem ver lá esse texto que vai falar mais sobre essa questão da linguagem como um elemento divisor do ser humano material para o ser humano cultural. O outro elemento é o trabalho, né? O Karl Marx, né, já vai nos dizer aí algumas coisas sobre o trabalho. Bom, outra vertente interpretativa é o trabalho, que é um conceito desenvolvido pelo filósofo Karl Marx, um filósofo alemão do século XIX, que vai entender o trabalho como um elemento que possibilita essa distinção entre o ser humano dos outros animais, porque na perspectiva marxista, o trabalho é o elemento do qual o ser humano se utiliza para agir sobre a natureza, transformando a biosfera em antroposfera. Ele vai dizer que a partir do trabalho e da forma como se dá esse processo de produção das condições materiais de vida, que o ser humano se desenvolve como tal, né? E aí pode-se considerar a consciência, a religião e tudo que se quiser como distinção entre os homens e os animais. Porém, essa distinção, segundo Marx, começa a efetivar-se quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. Ou seja, a gente produz os meios de vida, as condições de vida, a partir do trabalho. Logo, Marx vai dizer que o trabalho nos distingue essencialmente dos outros animais, porque os outros animais não trabalham, né? Não planejam, não pensam, não constroem condições de vida a partir do elemento trabalho, como nós o fazemos, né? Então, um pouco essa a ideia do trabalho. E aí tem algumas questões para refletir, e a gente avança falando da cultura, né? A cultura como respostas aos desafios da humanidade. Bom, eu acho que o papo, a conversa sobre cultura já está bem avançada, né? Vamos ver aqui o que a gente pode trazer. Falamos até agora sobre essa distinção entre natureza e cultura, mas o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? Para responder a essa pequena investigação, primeiro o uso desse vocábulo em um contexto distinto. Bom, os biólogos, por exemplo, se referem à criação de certos animais falando em cultura de germes, cultura de carpas e etc. Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura quando frequenta boas escolas, lê bons livros, adquire conhecimento científico e tal. Para entender isso, a gente vai contextualizar a partir da Grécia Antiga, onde o termo cultura adquire um significado todo especial, que é exatamente ligado à formação individual do cidadão, que correspondia à chamada paideia. Paideia era a educação, ou seja, um indivíduo com educação. Enfim, apesar dessas diferentes concepções de expressar cultura, podemos perceber em toda a existência de uma ideia básica, a de desenvolvimento, formação e realização. Bem, assim podemos dizer que alguém vai empregar o termo cultura em uma determinada ciência, vai aplicar um determinado conceito, né? Em outra área do conhecimento, outro conceito. Mas para nós que estamos falando numa perspectiva da antropologia, né, numa perspectiva filosófica e até social, a gente entende que a cultura seja exatamente os elementos da formação, né, da história, da cultura,
né, dos elementos da composição de determinada nação, de determinada etnia. Por exemplo, abrange os conhecimentos produzidos por determinada comunidade, as crenças, a arte, as normas, os costumes, que são construídos historicamente e são reproduzidos a partir da linguagem. Então, isso tudo é produzido a partir do elemento trabalho. Né? Mas a gente precisa entender também que há a cultura imaterial, que é aquela que não é material, seja que são exatamente essas ideias de costume, de hábitos, de valores, da religião, ou seja, a forma como o ser humano, né, construiu as condições da sua existência, isso é a cultura. Então, a cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam uma sociedade. Envolve o que pensamos, o que fazemos e temos como membros de um grupo social. Ou seja, é a construção histórica do jeito de viver. Desde a forma de produzir o seu alimento, de educar os seus filhos, de conceber a religiosidade, de dançar, de comer, de se organizar para viver, tudo isso forma esse conjunto, né, de estrutura da vida em sociedade, que é o que a gente vai chamar de cultura. Mas aí, para frente, o texto vai falando mais sobre isso, vocês podem aprofundar. Rapidamente aqui, uma síntese mais elaborada sobre essa questão, e aí a gente tem, por exemplo, como falava, a natureza, né? No centro está o ser humano, no centro está o ser humano aqui como criador e criatura, no centro está o ser humano, de um lado tem a natureza, de outro tem a cultura. Então, o ser humano, agindo sobre a natureza, porque ele é também elemento da natureza, ele está construindo a sua cultura. E essa cultura vai determinar também a forma como o ser humano vai se relacionar com a natureza. Então, é um ciclo, né? Um organograma aí que representa muito bem isso. O ser humano no centro e natureza e cultura circunda esse universo do ser humano. Tá. Aí a cultura, que é o modo de ser e de viver, e está relacionado aqui com algumas coisas. Por exemplo, modo de ser e de viver são respostas oferecidas ao desafio da existência. Aí a gente tem, como uma resposta oferecida ao desafio da existência, temos o trabalho, que é uma atividade que visa satisfazer necessidades e atingir objetivos. E temos a outra, que é a linguagem, que é um conjunto de signos que visam expressar e comunicar algo. Então, aí um pouco dessa síntese da formação do ser humano nesses dois elementos, né, que distinguem o ser humano dos outros animais. Depois a gente tem algumas características gerais da cultura, né, as características gerais, a cultura é duradoura, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam, no entanto, a cultura também se modifica conforme mudam as normas e o seu entendimento. Então, a cultura, ela muda de tempos para tempos, de espaço para espaço, por isso que a gente não pode se agarrar, né, a determinadas traços culturais que serviam há 50 anos e que agora não serve mais, né? Então, tem a cultura antiga dos egípcios, tem a cultura de diversos povos antigos, povos medievais, povos da modernidade, e agora tem os traços da cultura da contemporaneidade. Então, a gente precisa saber que esses aspectos da cultura, eles precisam ir mudando mediante a necessidade. Vários estudiosos concordam com os elementos apontados por Bradford, caracterizando a cultura como
O filósofo aqui vai dizer que a cultura é adquirida pela aprendizagem e não herdada pelos instintos. Claro, a gente já viu isso. Cultura é uma construção histórica, ela é transmitida de geração em geração através da linguagem, né, e nas diferentes sociedades. A linguagem, como nós já falamos. Criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e não material, ou seja, a cultura é inerente ao ser humano, outros animais não conseguem desenvolver cultura, somente o ser humano, porque é aquele que consegue organizar uma forma de construção da sua vida, ou seja, produz condições materiais para a sua vida, né? Múltipla, a cultura é múltipla e variável no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade, isso já está claro. E aí a gente tem a cultura no nosso cotidiano. A cultura no nosso cotidiano, pensemos agora sobre a vida cotidiana de cada pessoa e sua relação com o universo cultural de que ela participa. Então, cada um de nós estamos envolvidos diretamente com os aspectos da cultura no nosso dia a dia, mesmo sem se dar conta disso. Bom, vimos que a cultura abrange um conjunto de conceitos, de valores, de atitudes, que vai moldando o nosso jeito de ser. Nós somos fruto de uma cultura na qual estamos imersos. Assim, nós podemos dizer que toda pessoa vive sob a influência de diversas culturas, né? Na empresa onde a gente vive, tem uma cultura, a nossa família tem uma cultura, na igreja tem uma cultura, e essa cultura está dentro, por exemplo, de uma sociedade, que é a nossa sociedade brasileira. Em outro país, em outro grupo cultural, étnico, enfim, essa estrutura ela pode mudar. Mas aonde tem ser humano, aí tem cultura, porque tem um jeito específico de ser. É a forma de ser no dia a dia que é representado pela cultura, tá? Então, essa reflexão aqui, ela é mais fácil de compreender. Aqui, nesse último parágrafo, então, se por um lado a cultura é uma criação coletiva dos grupos humanos através do tempo, por outro lado, cada pessoa também é, em grande medida, uma criação diária e constante da cultura que vive. Ou seja, a gente está inserido em um processo de construção de cultura, a gente absorve a cultura que já foi construída pelos nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente está reproduzindo isso, fazendo as mesmas coisas ou fazendo diferente e construindo um novo jeito de viver. Então, aí a gente está no dia a dia fazendo cultura, né? Desde o instante do seu nascimento, ou seja, o tempo inteiro. No entanto, quase não percebemos isso, pois a cultura a qual pertencemos é praticamente invisível para o nosso cotidiano. E aí a gente fala da cultura invisível, né? A presença invisível da cultura em nossa vida. É muito interessante essa reflexão, para a gente ir fechando, né, da cultura, que a gente não consegue visualizar esses traços culturais no nosso dia a dia, né? A gente vai chamar de a presença invisível da cultura em nossas vidas. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Que nós temos um modo de ser, um jeito de viver, que a gente não se dá conta. A gente vai vivendo. Quando nós nascemos, nós já encontramos uma sociedade com seus valores, com seus costumes, com seu modo de ser. Daí a gente vai se inserindo socialmente nessa forma de viver, nesse jeito de ser, e tudo parece muito natural, parece que sempre foi assim, e parece que assim será. E aí a gente começa a vivenciar os hábitos culturais da nossa cultura, da nossa família, da religião, da comunidade, da igreja, enfim. E aí a gente cria um estranhamento
com a cultura do outro, com a cultura alheia, porque a gente está tão imbuído desses elementos da nossa cultura que parece que o certo é a nossa cultura. O certo é o meu jeito de comer, é o meu jeito de viver, é a minha língua, é o meu modo de ser, o certo é a minha religião, o certo é a minha política, o certo é a minha cultura, porque a gente, desde muito cedo, foi adquirindo esses traços da nossa formação. E aí, por isso que diz que é invisível, a gente não se dá conta. É preciso estar no contato com uma outra cultura, com outro jeito de viver, para a gente se dar conta de que, poxa, eu como assim, eu vivo assim, eu falo assim. Então, é nessa hora que a nossa cultura, ela aparece para nós, né, como diferente da outra. E aí tem um elemento que é preocupante, que é o que os estudiosos vão chamar de etnocentrismo. Então, para a gente ter esse cuidado de não cair nessa forma de preconceito, que é o etnocentrismo, que é quando uma etnia, né, um grupo étnico e cultural, se acha melhor do que o outro. Por exemplo, quando alguém vai para um outro país, que lá tem uma outra língua, lá tem uma outra culinária, lá tem uma outra música, isso nos causa estranhamento com aquilo que é diferente do meu modo de viver, do meu modo de ser. Não é que é inferior ou superior, como a gente costuma imaginar. Quando a gente pensa que uma determinada cultura é inferior ou superior à outra, aí a gente está, né, recorrendo no erro do etnocentrismo, ou seja, colocando uma etnia no centro, como mais importante do que a outra, né? E desconsiderando as outras. Então, esse estranhamento com a forma de falar de outro povo, com a forma de viver de outro povo, é exatamente a, essa ideia da diversidade de cultura que existe, de um povo para outro, de uma etnia para outra. Então, esse estranhamento, ele é meio que normal, né, porque a gente aprendeu, desde muito pequeno, determinados hábitos, costumes e tal. Para nós, o certo é esse, é o meu jeito. Quando eu vejo outro jeito de falar, de comer, de viver, então aquilo vai me causar, a princípio, um espanto. Mas isso não quer dizer que é inferior. É diferente do meu modo de ser. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Quem viaja para outros lugares, dentro do próprio país mesmo, como nosso país é grande, tem muitas regiões e se diferenciam, né? Então a gente precisa ter essa preocupação de não imaginar que aqui no Maranhão, aqui no Nordeste, aqui no Brasil, as coisas são certas e essa que é a forma verdadeira de viver e tal. Não, é assim porque nós aprendemos assim. Mas, por exemplo, em outro lugar, por exemplo, na Argentina, tem uma outra língua, outra culinária, né? Para eles é daquele jeito, para nós é desse jeito, tá? Então, essa ideia aí da invisibilidade da cultura. A gente não se dá conta que somos diferentes porque nós estamos vivendo o tempo todo, com aquilo que nós fomos aprendendo. Mas aí, quando a gente é colocado numa situação com pessoas diferentes, aí causa esse estranhamento. Aí essa invisibilidade da nossa cultura, ela aparece. E aí a gente percebe a diferença, né, de nossa cultura para outra. Por exemplo, para a gente finalizar nesse exercício. Como a cultura influencia a nossa maneira de ver as coisas? Olhe bem este desenho. O que ele representa para você? Saiba que pode haver mais de uma resposta. Por exemplo, esse mesmo desenho foi mostrado em um estudo para pessoas de uma comunidade rural africana e quase todas concordaram que eram duas pessoas caminhando, sendo que uma delas levava uma carga sobre a cabeça, algo bastante comum em sua região. Mostrou-se essa imagem
para uma comunidade rural da África, de um país da África, então as pessoas tiveram essa impressão, porque faz parte da sua cultura. Carregar uma lata, por exemplo, com água, carregar alguma coisa grande na cabeça. Elas não viram ah, duas pessoas em pé numa janela representada por duas paredes e uma janela. A interpretação mais comum em uma sociedade urbana, ou seja, em uma sociedade urbana, as pessoas viriam duas pessoas com duas paredes olhando pela janela, porque essa imagem é o que faz parte do seu universo. Mas para as pessoas ligadas à comunidade rural de algum país da África, que tem essa cultura de carregar algo na cabeça, seria essa a imagem que eles teriam. Então, é nesse sentido dizer que a, a formação da nossa cultura, ela meio que determina a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ver as coisas, a nossa ótica, a forma como a gente olha, como a gente vê as pessoas, as coisas e tal, depende muito da nossa cultura. Por isso que a gente não pode achar que nossa cultura é melhor ou pior, inferior é superior. Ela é diferente. E com isso, estar aberto o tempo inteiro para absorver novas formas de vivência, ou seja, novas formas de cultura. Para finalizar, aqui só retomando alguns tópicos que a gente trabalhou durante essa aula, o conceito de cultura, né, o modo de ser e viver, criados e transmitido de uma geração para outra, dentro dos membros de uma mesma sociedade, né? Então, aí o conceito de cultura, vocês precisam se apropriar. E as características da cultura, que é adquirida pela aprendizagem, transmitida de geração em geração, são traços peculiares de seres humanos, que inclui desde a criação de coisas materiais como imateriais ou não materiais, né? A linguagem como um elemento fundante aí nessa distinção do ser humano animal para o ser humano racional, o conceito de biosfera e antroposfera que a gente trabalhou, e essa ideia da síntese humana, onde é que a gente é humano, onde é que a gente é animal ou natural, né? Então, não fica claro até que ponto a gente é os dois, tem traço de um, tem traço de outro, como já falamos. E aí, essa era a ideia, né, da antropologia cultural, de dizer que o ser humano transita entre dois mundos, ok? Então, a gente fica por aqui, muito obrigado.